Queridos irmãos, essa noite nós vamos dar sequência à exposição na primeira epístola de João. Nossa atenção hoje é nos versos 5, 6 e 7. 1 João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1, versos 5, 6 e 7. Lemos o seguinte: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Oremos. Pai Santo, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, e carecemos, ó Pai, da tua graça, carecemos da tua misericórdia. Pedimos, ó Deus, que pelo teu Santo Espírito nos instrua, nos ensine, nos faça, ó Deus, viver de conformidade com a tua palavra. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Você já pecou e considerou que o seu pecado não tinha perdão? E talvez por causa desta consideração, a consequência foi você ficar afastado de Deus. Você já cometeu algum pecado que nem é tão grave assim, mas que mesmo não sendo tão grave assim, você se encontra distante do Senhor? Talvez você esteja assim hoje. Talvez as dificuldades, os problemas que você enfrenta, e às vezes a reação sua aos problemas, que pode ser uma reação pecaminosa, tem te afastado de Deus. E talvez você já não tenha mais esperança de ter verdadeira comunhão com o Senhor. Você poderia dizer: eu desfruto de uma verdadeira comunhão com o Senhor? Talvez a esperança se foi e você não sabe o que fazer, ou já está acostumado a viver distante. No primeiro momento eu senti um pouco mais de dificuldade, mas agora está tranquilo viver distante de Deus. Nem é tão ruim assim, não vi muita diferença. Talvez essa seja a sua realidade. E se for a sua realidade, ou talvez se não for a sua realidade, em algum momento você pode lidar com isso, com o esfriamento, com o distanciamento de Deus, com a falta de comunhão. E o que eu quero mostrar para você nessa noite, baseado nesse texto, é que se você é um cristão genuíno, você pode e você deve desfrutar da comunhão com Deus. Se você é um cristão genuíno, você tem que estar em comunhão com o Senhor. E essa é a primeira questão que a gente observa nessa declaração. Para se ter comunhão verdadeira, é condição sine qua non, é extremamente necessário, é indispensável que você seja um crente, que você seja crente de verdade. Mas por quê? Porque se não é crente, você não vai ter comunhão com Deus. Luz e trevas não combinam. Não há acordo entre a luz e as trevas. E como nós vemos nesse texto, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se alguém disser ter comunhão com Deus, mas anda nas trevas, esse é um mentiroso e não pratica a verdade, João vai afirmar. E além disso, aqueles que não são crentes genuínos, eles não amam a Deus. Eles amam o mundo de pecado, o mundo com as suas concupiscências. E o apóstolo João, mais à frente, vai dizer que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quem ama o mundo não ama a Deus. E, consequentemente, Deus também não ama aqueles que estão distantes
dele, aqueles que não são cristãos genuínos, não há a mínima possibilidade de um incrédulo ter comunhão com Deus. Não há possibilidade alguma, até porque o incrédulo não tem o menor desejo, não tem a menor vontade de estar com o Senhor. Ele está cego, ele está morto em seus delitos e pecados, ele está distante de Deus e ele permanece assim, até que Deus, pela sua graça, transforme a vida daquela pessoa. Como nós vimos na semana passada, no sermão que expomos a partir do verso 1 a 4 desse primeiro capítulo, depois de João falar de Jesus como sendo o verbo da vida, ou a palavra da vida, que estava com o Pai na eternidade, mas que se manifestou na história para a nossa salvação, o apóstolo descreve o objetivo do Evangelho, o objetivo da mensagem do Evangelho. E ele aponta dois objetivos: ter alegria completa, e o outro objetivo é ter comunhão. O Evangelho é pregado para que haja comunhão, para que as pessoas vivam em comunidade, para que as pessoas desfrutem de um relacionamento verdadeiro. E ele aponta essa comunhão primeiro com os próprios apóstolos, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, João vai dizer. Ter comunhão com os apóstolos é basicamente a ideia de viver unido a partir da doutrina apostólica, viver de conformidade com o fundamento estabelecido pelos apóstolos. E além disso, nós devemos ter comunhão uns com os outros. É uma comunhão mútua. E devemos ter comunhão com o Pai e com o Filho. O que nós podemos entender, de fato, é que um cristão verdadeiro pode desfrutar de verdadeira comunhão, mas quem não é cristão não tem a mínima condição de ter comunhão com o Senhor. Mas talvez você se pergunte, o que é um cristão genuíno? Ou como definir um cristão genuíno? O cristão genuíno é aquele que ouviu a mensagem do Evangelho, mas não somente ouviu a mensagem, ele creu nessa mensagem. E não só creu na mensagem, como depositou em Cristo Jesus toda a sua fé, toda a sua confiança, toda a sua esperança. E além disso, se arrependeu dos seus pecados, mudou. E além de ter mudado, está num processo contínuo de mudança, porque a mudança, embora seja real desde o primeiro momento da nossa conversão, ela precisa ser desenvolvida dia após dia, até a consumação. Estes cristãos genuínos são aqueles que, por meio da obra de Cristo, podem desfrutar de verdadeira comunhão. Portanto, se você é um cristão genuíno, você pode ter comunhão com o Senhor. O texto que nós lemos, ele nos mostra dois modos, duas formas de desfrutarmos da comunhão com o Senhor. O primeiro, desfrutamos da verdadeira comunhão com Deus quando compreendemos, quando acentuamos o caráter santo de Deus. Olha o que diz o verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O termo aqui traduzido como ouvido ou temos ouvido tem uma característica curiosa. Ele é um termo no tempo verbal perfeito, mas o que é isso? E para que vocês entendam sem muita dificuldade, aqui eu só quero destacar a ênfase desse tempo verbal. O tempo verbal do grego perfeito, ele tem como ênfase uma ação que foi realizada em algum momento do passado, mas que os efeitos daquela ação estão presentes. O foco desse tempo verbal são os efeitos de uma ação passada. O que João quer mostrar aqui, e falando de forma mais simples, ele está enfatizando que o caráter desta mensagem que ele ouviu é sempre presente. A mensagem do Evangelho que você ouviu quando creu em Cristo Jesus
foi no passado, mas os frutos dela estão presentes. Então ele enfatiza esse fruto sempre presente da mensagem do Evangelho, os frutos da mensagem que recebemos de Cristo, que ouvimos em algum momento quando fomos convertidos pelo Senhor. Eles são reais e devem ser reais em nossa vida. Essa é a característica dessa expressão. A mensagem que dele temos ouvido, que ouvimos em algum lugar, mas que ela permanece atual, ela permanece no presente, é esta. Ele então vai apresentar esse caráter sempre presente da mensagem. Além dessa mensagem permanecer conosco, porque ela é sempre presente, é interessante que João, na sua epístola, ele vai mostrar o aspecto oposto, ainda que no mesmo caminho. Nós também precisamos permanecer. A mensagem permanece conosco e nós permanecemos nesta mensagem. Olha o que ele diz lá na sua primeira epístola, capítulo 2, versos 24 e 25. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. O que é isso? É o Evangelho. Permaneça em vós o Evangelho ou a mensagem que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a vida eterna. A mensagem sempre presente, a mensagem na qual nós devemos viver constantemente, a mensagem na qual nós devemos permanecer, ela implica em que nós também vamos permanecer no Pai e no Filho, em união, em comunhão. Por isso que ele é enfático acerca desta mensagem. É por meio do Evangelho que a comunhão ela se torna real na nossa vida. Ah, mas eu já ouvi o Evangelho, já criei, então não preciso mais dele. Precisa! Todos nós precisamos do Evangelho, constantemente. Todos nós carecemos desta mensagem da grande salvação em Cristo Jesus. Pois foi por meio deste Evangelho que nós chegamos à fé. E este é o Evangelho da nossa salvação. Mas também é por meio deste Evangelho que nós somos aperfeiçoados, dia após dia, à imagem de Cristo. E ele pode ser descrito como o Evangelho da nossa santificação. Essa mensagem, ela deve vir e ela deve permanecer conosco. Sem o Evangelho não há santidade. Sem o Evangelho não há comunhão. Sem o Evangelho não há crescimento. A mensagem que ouvimos permanece e nós permanecemos nela. Esta é a vida eterna, como João vai afirmar. O que ainda é interessante nesse primeiro verso é que ele diz que a mensagem foi ouvida e permanece. A mensagem que da parte dele temos ouvido, aí ele fala outra coisa. E vos anunciamos. A mensagem que ouvimos e vos anunciamos. João salienta aqui pelo seu próprio procedimento que esta mensagem ela não deve ficar confinada a nós. A mensagem do Evangelho não é só para você. Você não recebe e guarda e fala agora, vou deixar guardadinho aqui nesse cofre e ninguém vai saber dessa mensagem. Não! Ela precisa ser ouvida e ser anunciada. A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, a mensagem precisa ser continuamente pregada. Insta quer seja oportuno, quer não, afirma o apóstolo Paulo. Porque embora a palavra, ou melhor, embora nós possamos ser aprisionados de várias formas, a palavra nunca está presa. O Evangelho sempre está livre e colocando as pessoas em liberdade. Por isso que João afirma que conhecendo a verdade, nós seremos livres. Conhecendo a verdade, nós seremos livres. Porque a palavra está solta, ela deve ser compartilhada e ela traz libertação. Ela precisa ser anunciada. Você pode afirmar como o apóstolo João? O que eu ouvi, eu anuncio. O que eu ouvi, permanece comigo. E o que eu ouvi, eu comunico. Eu falo. Eu compartilho a grande salvação em Cristo Jesus. Que essa deve ser a nossa realidade. Nós fomos chamados para testemunhar de Cristo. E nós testemunhamos pela comunicação da palavra. Mas lembre-se, as pessoas
Qualquer pessoa no universo não gosta de incongruências ou de incoerências. O que você fala precisa ser visto na sua vida. Ah, mas eu falo do Evangelho, mas lembre-se, você deve permanecer no Evangelho, não é só falar dele. Ele permanece em sua vida, você permanece no Evangelho e então compartilha. Porque a sua comunicação verbal precisa ser acompanhada da sua expressão de vida, do seu comportamento, da sua conduta. O quanto de Evangelho a sua vida comunica, sem abrir a boca. Lembre-se, é sempre importante abrir a boca e falar do Evangelho, porque sem ouvir a palavra, ninguém vai crer, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas é extremamente importante que quando você fala o Evangelho, você viva também o Evangelho. Esta é a mensagem que ouvimos e vos anunciamos, diz o apóstolo João. E qual é o conteúdo dessa mensagem? Ele vai destacar nesta carta o caráter santo de Deus. E lembre-se que isso é muito importante porque os falsos mestres, eles estavam negando a importância de uma vida moral, de uma vida ou de um comportamento ético adequado. Esses falsos mestres, e esse era o grande problema, eles eram membros da igreja em algum momento. E eles começaram a trazer ensinos contrários ao ensino do Evangelho, ao ensino do apóstolo João. E dentre eles, a negação de uma vida de retidão, de uma vida de perfeição. Até porque a matéria é má. Então você pode fazer qualquer coisa com o seu corpo. Não existe mais critérios morais. O que importa é o seu espírito. Então, fortaleça o seu espírito, alimente o seu espírito. Porque quando você morrer, a carne vai ficar, a matéria má vai ficar, o seu espírito vai ser liberto, você vai ser redimido. Então havia uma forte negação dos aspectos morais da vida. E João começa a sua afirmação lembrando o caráter santo de Deus. Então ele diz: Deus é luz. A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. João enfatiza então o caráter santo de Deus, o caráter puro, o caráter da pureza moral do nosso Senhor. O nosso Deus não habita com o pecado. Abacuque afirma que ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão não pode contemplar. Deus ele está separado de tudo que é contaminado pelo pecado. Ele é santo, ele é separado. Esse é o Deus a quem nós servimos. E esse é o Deus que possui um caráter santo. Ele é incapaz de cometer qualquer iniquidade. Em Deus não há nenhuma característica das trevas. Não há pecado, não há erro, não há ignorância, não há contradição. Por isso que o autor vai enfatizar esse caráter. Deus é luz. Crianças, vocês que estão desenhando, lembrem-se então da criança que está na luz. Ela está na luz porque ela está andando segundo o padrão de Deus, que é luz. Ela vive uma vida que agrada ao Senhor. Ela vive para glorificar a Deus. Ela obedece o Senhor de coração, para a glória do nosso Deus. Porque Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A compreensão do caráter santo de Deus é a base para a verdadeira comunhão. Se você quer ter comunhão com Deus, primeiro lembre-se, Ele é santo. Não posso brincar com isso. Deus me aceita de qualquer forma. Lembre-se, Ele é absolutamente e perfeitamente santo. Aqueles que professam conhecer a Deus, aqueles que professam viver em comunhão com o Senhor, eles precisam, portanto, ser santos, como Deus é santo. Eles precisam andar na luz, como Deus está na luz. Pois um dos modos de você ter comunhão com o Senhor é destacando o caráter santo de Deus. Assim, nós podemos caminhar para o segundo ponto. Desfrutamos da verdadeira comunhão com Deus quando seguimos o padrão de Deus. O que o texto está dizendo é: Deus é santo. E como que nós temos comunhão com o Senhor?
quando nós caminhamos em santidade. Em outras palavras, sede santos, porque o Senhor nosso Deus é santo. Deus é tão puro em santidade que qualquer obra pecaminosa, que qualquer mancha de pecado é claramente revelada diante do seu ser. A santidade expõe, escancara o pecado do homem. Nós lemos na liturgia o texto de Isaías. Isaías compreendeu isso claramente. Quando Isaías contemplou a presença de Deus, que é santo, 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 quando ele contemplou a santidade, quando ele contemplou a glória e a majestade de Deus, ele declarou: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando ele contemplou o nosso Deus, a santidade do nosso Senhor, ele viu o seu pecado exposto. Então lembre-se, Deus é santo. Se você quer se aproximar de Deus, você precisa viver em santidade. Você precisa buscar uma vida de abandono do pecado e de obediência ao Senhor. Porque o nosso Deus é santo e ele expõe o nosso pecado. Quando contemplamos a santidade de Deus, nós compreendemos o quão pecador nós somos. Nós vemos os opostos. De um lado, um Deus que é santo, santo e santo. Do outro, nós vemos nós, pecadores, que se rebela contra o Senhor, que não consegue ficar uma hora sequer sem cometer pecado. Até dormindo nós pecamos. E lembre-se, o pecado, seja ele qual for, é uma ofensa para o nosso Deus. O pecado, seja ele qual for, é uma grande ofensa para o nosso Deus. Quando nós contemplamos, então, esse Deus que é santo, esse Deus que é puro, esse Deus que é luz, nós podemos entender o quão carente nós somos da misericórdia e da graça de Deus. Nós carecemos do amor de Deus. O amor de Deus direcionados a pecadores que estão afetados pelos seus pecados. Nós carecemos da graça de Deus. O favor de Deus, imerecido por nós, mas merecido por Cristo e aplicado a nós. Nós somos carentes da graça e da misericórdia do Senhor. Nós somos carentes para podermos viver diante da face dele. Quando nós olhamos um pouco mais para o contexto circunstancial da época da escrita dessa carta, as coisas que estavam acontecendo, os problemas que tinham sido levantados, a gente começa a observar alguns apontamentos que são apresentados nesta epístola. O que vemos na sequência do texto, nós não vamos expor até o verso 10, mas é interessante observar, é que o apóstolo ele está apresentando aqui algumas afirmações que provavelmente fazia parte da doutrina dos falsos mestres e que estava causando problemas na igreja. Lembre-se, os falsos mestres, eles surgem da igreja, eles começam a ensinar na igreja, começam a arrastar algumas pessoas para o erro. Por isso que João vai dizer que eles estavam no nosso meio, mas eles não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido. E depois João vai escrever falando para tomar cuidado com aqueles que saíam pelo mundo, os anticristos que têm saído pelo mundo, propagando uma doutrina falsa, negando que Cristo, ou que o Senhor Jesus é o Cristo que veio em carne. A segunda epístola ele escreve com esse mesmo objetivo, para a senhora eleita e os seus filhos amados, para que eles não recebam os pregadores itinerantes, porque eles saíram da igreja e começaram a pregar de casa em casa. Pregar o quê? O erro. E aqui provavelmente são algumas das suposições ou das falas destes homens dos seus ensinos. Nós vemos, por exemplo, a expressão se dissermos, que vai aparecer aqui, que provavelmente são as falas, os falsos ensinos dos falsos mestres. Primeiro, se dissermos que mantemos comunhão com Deus. Depois, no verso 8,
Se dissermos que não temos pecado. Depois no verso 10, se dissermos que não temos cometido pecado. E lembre-se, ele vai falar isso mais vezes. Provavelmente alguém estava dizendo isso. Alguém estava dizendo: eu posso ter comunhão com Deus, mesmo vivendo uma vida que, para as pessoas, seja uma vida imoral. Eu posso ter comunhão com Deus, mesmo andando em trevas. E o que João vai fazer aqui é contrapor o ensino falso com a verdade do Evangelho. Ele apresenta a suposição apresentada pelos falsos mestres e então contrasta com a verdade da sã doutrina, com a palavra de Deus. Lembre-se, o erro deve ser sempre refutado com a verdade. Para isso você precisa ter a verdade. Para contrapor, para refutar o erro. Ah, mas eles estão cometendo alguns erros. São só algumas incoerências teológicas, né? Estão falando que Jesus não é Deus. Ah, mas é ele resolva com Deus. Você é crente. Você recebeu um pendão real. Você tem a palavra do Senhor e a verdade do Evangelho. Você precisa afirmar e contrapor o erro com a verdade. Então é função nossa, quando vermos o erro, apresentarmos o erro, baseados na verdade do Evangelho. E para isso nós precisamos conhecer a verdade. Porque se você não sabe o que é verdade, qualquer coisa pode ser verdade. Mas se você tem um padrão verdadeiro, você tem a base para filtrar o que é verdade e o que é erro. João faz isso. Ele refuta o erro com a verdade. Nesta primeira refutação, João mostra que a verdadeira comunhão implica em um andar santo, em andar na luz como Deus está na luz. Olha o verso 7. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, Ele quem? Deus. E andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que era dito? Eu posso ter comunhão com o Senhor. Ah, mas eu tenho uma vida assim um pouco devassa. Eu tenho os meus pecadinhos que eu gosto aqui deles, né? Eu nem luto mais com eles, acho que eles não afetam Deus tanto assim. Lembre-se, o simples respirar de um pecador ofende o Senhor. Graças a Deus pela misericórdia dele, porque nenhum de nós estaria aqui se não fosse a misericórdia do Senhor. Então não existe essa ideia de pecadinho. Todo pecado é ofensivo ao Deus que é santo, ao Deus que habita na luz, ao Deus que é luz. Nós precisamos compreender esta verdade. E eles afirmavam: eu posso ter comunhão com Deus, mesmo andando nas trevas, mesmo vivendo na prática do pecado. Mas o que João mostra é que é impossível ter comunhão com Deus enquanto se vive constantemente em pecado. E os falsos mestres achavam que isso era possível. E eles estavam vivendo dessa forma e provavelmente conseguiam enganar alguns dos irmãos com esta conduta inadequada. Mas há uma enorme incongruência. Eles dizem algo e não fazem algo. Nós temos comunhão, mas vivemos nas trevas. Veja, o falar não condiz com o comportamento. Incongruências são claramente captadas por nós. São claramente captadas. Quando alguém fala algo, mas aquele algo não é acompanhado de um comportamento adequado, ou que condiz com o que é dito, a gente compreende que há um grande erro. Então eles dizem, mas não vivem. Dizer que tem comunhão com Deus, qualquer um pode dizer. Viver em comunhão com Deus é outra realidade. Aí são outros 500. Ter comunhão com Deus, de fato, é ter comunhão com Deus. Ah, mas eu acho que eu tenho. Se você tem, você vive uma vida de santidade. Perfeita? Ainda não. E ninguém está falando aqui, não está pregando uma perfeição. Nós estamos pregando uma vida de santificação progressiva. Porque é impossível você ter comunhão com Deus vivendo uma vida carnal. É impossível ter comunhão com Deus vivendo uma vida de pecado.
É impossível viver constantemente nos pecados, desejando ardentemente os pecados, e falar, eu tenho comunhão com o Senhor. Não faz sentido algum. É impossível você ter comunhão com Deus de domingo e a semana inteira a sua comunhão ser com Satanás. Não existe divisão. Ou você serve e vive em comunhão com Deus, ou você serve qualquer outra coisa, mas não o Senhor. Ah, mas eu estou ali meio que em cima do muro, né? Domingo, eu pego ali, aproveito o sábado, como tem muitas atividades na igreja, então eu coloco o sábado, às vezes tem a reunião de oração, então terça à noite, sábado, quarta talvez à noite, sábado e domingo. Aí esses dias são guardados para o Senhor. O restante eu faço qualquer coisa na minha vida. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido na vida de um cristão. É impossível servir ao Senhor no domingo e Satanás no restante da semana. Nossa vida precisa ser marcada por uma grande guerra contra o pecado. Quando eu falo que nós precisamos viver na luz e em santidade, é viver na luz de Deus, tendo o nosso pecado exposto, confessando o nosso pecado, nos arrependendo dele. É uma guerra constante. É buscar em Deus constantemente a sua misericórdia, a sua graça, para vencer os erros, porque lembre-se, você não é forte o suficiente para vencer o pecado. Por isso que o pior erro que podemos cometer é, quando falhamos, nos afastar de Deus. Ah não, eu vou ajeitar a minha vida, depois eu volto para o Senhor. Não faça isso, porque você é fraco. Você é fraco. Você não tem condições. Nós não temos a mínima condição e a mínima força de voltar para o Senhor pela nossa própria mão ou pelo nosso próprio braço. Nós carecemos de Deus constantemente. Eu cometi um pecado e agora eu não posso me aproximar de Deus. Eu estou com vergonha. Não faz sentido. Vá até Deus. E está certo que quando você se aproximar, o seu pecado vai ficar mais escancarado. Mas diga, Senhor, eu não consigo vencer esse pecado sozinho. Me ajuda. E eu não clamo pela minha força. Eu clamo pelo meu advogado, Jesus Cristo, o justo. Busque em Deus a força para vencer os seus erros. Porque viver em pecado não te coloca em comunhão com Deus. Estar em comunhão com Deus vai te fazer lutar contra o pecado. No capítulo 3, João afirma algo interessante nos versos 8 e 9. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Ele vem do diabo, a procedência dele, a fonte dele é do diabo. E a ideia aqui não é de cometer pecado. É a ideia de viver de fato na prática do pecado. Por quê? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Se você é um cristão genuíno, você não pode viver na prática do pecado. Ah, mas o que você está dizendo é que eu não peco? Eu sou perfeito e que nós devemos buscar a perfeição? Espere até a semana que vem, quando nós trabalharmos a sequência desse texto, que João vai deixar muito claro que nós somos pecadores, carentes da graça de Deus. Mas o ponto é que enquanto aqui estamos e quando cremos em Cristo e somos regenerados, o que está em nós é a divina semente. Se nós fomos nascidos de Deus, agora nós lutamos contra o pecado constantemente. Uma vez que a luz de Deus, que Deus é luz, a nossa comunhão só é real quando nós andamos na luz. Então só tem comunhão verdadeira com Deus aqueles que andam na luz, aqueles que estão buscando viver de conformidade com o Senhor em santidade. E santidade significa ser parecido com Deus. Andar em santidade é andar conforme o padrão de Deus. Em outras palavras, nós precisamos ser santos como o nosso Deus é santo. O breve catecismo de Westminster define santificação da seguinte forma: santificação é a obra da livre graça de Deus
pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. Portanto, a santificação, e quando nós falamos de ser santo, é disso que nós estamos falando. É de ser mais parecido com Cristo, através do processo de morrer cada vez mais para o pecado e de viver cada vez mais para a retidão. Amanhã você precisa ser mais santo do que hoje. Precisa ter progresso. Você precisa crescer em santidade. Isso significa que se eu tropeçar na minha caminhada, eu não sou crente? Pode acontecer. De você cair, por alguma razão se desviar, mas você precisa voltar. Porque eu estou fora, mas eu tenho comunhão com Deus. Não existe isso. Eu tenho comunhão com o Senhor lá na minha casa, afastado da igreja. A gente vai ver que isso não é real. A santificação, portanto, é esse processo pelo qual Deus nos santifica, renovando diariamente a imagem de Cristo em nós, aquele que é a imagem perfeita do Deus invisível. Desse modo, viver em santidade é ser mais e mais parecido com Cristo, morrendo mais e mais para o nosso pecado e vivendo mais e mais para a retidão. João apresenta aqui duas implicações do que é viver em santidade ou viver em comunhão com Deus. Ele diz que aqueles que andam na luz, como Deus está na luz, tem duas implicações. Primeiro, o texto vai afirmar: mantemos comunhão uns com os outros. E a segunda implicação, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu acho curioso isso, porque João está falando de comunhão com Deus. Ele vem dizendo que Deus é luz. Então, se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, isso é mentira. Agora ele fala: se porém andarmos na luz, o que a gente espera é: vocês têm comunhão com Deus. Mas não é isso que ele fala. Se andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Por quê? Será que ter comunhão uns com os outros é diferente de ter comunhão com Deus? O que ele está mostrando aqui é que a verdadeira comunhão com Deus, através de um viver santo, implica em ter comunhão com seus irmãos. Isso pode parecer estranho no primeiro momento, mas o que ele está mostrando é que é impossível você ter comunhão com Deus se não tiver comunhão com seu irmão. Simples assim. Nós somos a igreja. Sozinho, nós não somos igreja. Sozinho você é uma parte. Reunidos, nós somos a igreja. Nós somos o corpo. Separado, você é só um membro desgarrado. Por isso que precisamos estar juntos. A comunhão com Deus, ela é vivenciada através da nossa comunhão com os nossos irmãos. Podemos aprender aqui que experimentamos a comunhão com Deus através da comunhão com cada um dos nossos irmãos. Olha para o irmão que está do seu lado. Não vou pedir para falar nada. Mas é por causa dele. E em comunhão com ele que você tem comunhão com Deus. Quando nós rejeitamos a comunhão com o nosso próximo, dificilmente teremos uma vida próxima do Senhor. Deus nos forma nesse contexto. Quer aprender a ser paciente? Viva com crentes. Quer aprender a amar de fato, apesar das dificuldades? Viva com crentes. É vivendo com crentes que você vai aprender a amar pessoas difíceis. E talvez você seja a pessoa difícil. Talvez eu seja a pessoa difícil. E aí você pode dizer: eu sou o instrumento de Deus para fortalecer a sua vida. Para que você cresça em paciência, em amor, em longanimidade. Eu sou o instrumento de Deus. Seja paciente comigo. Cada um dos que aqui estão são fundamentais para o nosso crescimento. Se andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E ter comunhão não significa que a gente está ali amando perfeitamente todo mundo. A gente aprende em tudo isso.
Nós aprendemos a amar todos diante de todas as dificuldades. Lá em 1 João, capítulo 4, verso 20, ele apresenta a mesma dinâmica. Se alguém disser, e é interessante aqui de novo uma suposição falsa, se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é o quê? É mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Quem está dizendo isso não sou eu, tá? É o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo. Ele está dizendo que se você fala que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é um mentiroso. Ah, mas pastor, você está pegando? Não, não sou eu, estou lendo o texto. Estou só lendo o texto. Sem falar muita coisa. João está dizendo, é impossível amar a Deus que não vemos enquanto odiamos os nossos irmãos, que está diante de nós o tempo inteiro. Então essa é uma grande verdade, é por isso que ele aponta que para termos comunhão ou andarmos em santidade, a implicação é esta: nós vamos viver em comunhão uns com os outros. A segunda implicação é que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E lembre-se, sangue nunca é casual. Quando aparece a expressão sangue, nós estamos pensando ou em vida, ou em morte, ou nos dois. E quando ele refere-se ao sangue de Cristo, tem as duas coisas. Primeiro, ele nos remete para a cruz, para a rude e sangrenta cruz, onde Cristo derramou o seu sangue para a nossa redenção. Ele então lembra a morte de Cristo. E quando nós olhamos para a morte de Cristo, nós nos lembramos que foi através da morte do Senhor que nós recebemos o perdão. O que João está mostrando é que viver em santidade com Deus é um viver de purificação constante. É Deus que nos purifica. Nós não temos nem o poder, nem a força para nos purificar. Não temos. É Ele quem faz isso. Por isso que precisamos andar na luz do Senhor. Não podemos nos afastar. Se você comete algum pecado e acha que por causa disso você está distante do Senhor e vai permanecer assim, esse não é o melhor comportamento. Corra para os braços de Deus. Mas eu pequei contra Ele, vai para os braços dele. É melhor se aproximar dele do que ficar distante. Sozinho você não vai se resolver. Sozinho você vai se perder cada vez mais e vai ver a realidade de um abismo chamando outro abismo. Você vai se acostumar com a distância de Deus. Você vai se acostumar com viver fora da presença do Senhor. Vai chegar uma hora que não vai fazer diferença assim. Posso fazer qualquer outra coisa. Mas não é isso que o nosso Deus nos chama a fazer. Talvez você tenha cometido esse pecado e acha que Deus não vai te aceitar de volta. Se Ele já te salvou em Cristo, clame pela misericórdia do advogado. A gente tem o melhor advogado, Jesus Cristo, o justo. A propiciação pelos nossos pecados. Clame pela misericórdia de Cristo e corra para os braços do Pai. Talvez você esteja aqui hoje acreditando que não pode mais entrar na presença de Deus. E talvez isso tenha gerado tristeza no seu coração. Talvez você já não tenha esperança de viver em comunhão com o Senhor. Mas se você é um cristão genuíno, você pode e você deve se aproximar e viver constantemente em comunhão com Deus. Não pela sua força, mas pela força de Deus em Cristo Jesus. Viva na presença do Senhor. Desfrute da comunhão com Deus, mesmo ainda em imperfeição. Prossiga em santidade, mas não se afaste do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.